É uma alegria muito grande estar aqui. Aceitei prontamente o convite a estar com vocês e acho mais especial ainda a presença de crianças e adolescentes, trazendo um frescor e um vigor à comunidade, né? O futuro da comunidade é vocês. Uma comunidade sem crianças, sem adolescentes, é uma comunidade que não tem tanta alegria, não tem. Não que os adultos não tenham, mas a alegria da criança e do adolescente é uma alegria especial. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pela ajuda. E trago um abraço da primeira igreja, né, que é uma igreja irmã, uma igreja parceira, e que me educou no Evangelho. E hoje estou aqui num dia muito especial, no dia da minha ordenação. Peço a paciência de quem esteve lá, porque vai ser a mesma homilia, com uma outra modificação. Bom, eu convido a todos para que possam ficar de pé, os que não puderem, fiquem à vontade, para que possamos acompanhar a leitura proposta no calendário litúrgico, que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os versículos 36 a 44. Mateus, capítulo 24, os versículos 26 a 44. Perdão, 36 a 44. O título dessa leitura é O Dia e a Hora. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disso: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Irmãos, podem se assentar. Esse texto começa de uma maneira que talvez a gente não possa compreender, né? No versículo 36 diz: Jesus continuou dizendo o que e para quem e com qual objetivo. Então esse discurso ele começa lá no comecinho do capítulo 24, lá no versículo 1, quando Jesus sai do pátio do templo. Ele estava com seus discípulos indo embora, e ele chama a seus discípulos. Ele mostra o templo e diz: vocês estão vendo isso tudo aqui, Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Ele estava apontando para o templo que, à época, estava sendo reformado por Herodes, que é bonito, grande, suntuoso. Jesus aponta para os discípulos e diz: olha, isso tudo aqui vai ruir, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E os discípulos perguntam para ele depois, né? Chegaram perto dele e perguntaram em particular: conte para nós quando que isso vai acontecer
E que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Então, respondendo a essas duas perguntas, quando e que sinais haverão dessa chegada, é que começa a redação desse texto. Ele continua dizendo e responde o quando. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, essa é uma advertência bastante séria que no primeiro momento coloca um certo medo, né? Tudo vai acabar numa hora incerta, é tudo muito incerto e parece um texto que não tem nada a ver com o momento que vivemos na nossa liturgia, que é o advento da chegada de Jesus, o nascimento de Jesus. E a gente fica, poxa, gente, peraí, o que está acontecendo? Só que trata-se de um texto de esperança, como muito bem foi cantado hoje sobre a esperança. E esse texto nos ensina que a gente tem dois caminhos a serem seguidos, a gente tem uma escolha a fazer. E ele vai contando sobre as escolhas que são feitas e as consequências. Quando a gente vai seguindo o texto, a gente chega nos versículos 37 e 38, que citam o dilúvio e diz assim: olha, naquele tempo tudo transcorria normalmente, como sempre aconteceu. As pessoas casavam, se davam de casamento, as mulheres estavam trabalhando no campo, no moinho, lidando com o trigo, os homens no campo, tudo correndo dentro da mais absoluta normalidade, vida normal. Depois o texto diz: naquele dia, dois estarão no campo, o homem e a mulher, um será levado e outro será deixado. Aí a gente já fica com uma certa dúvida: como assim? Né? Como um será deixado e outro será levado? O que isso quer dizer? Parece um tanto quanto assustador, parece que estamos falando de aquele filme Deixados para Trás, não sei se vocês já assistiram, que de repente as pessoas começam a desaparecer, o mundo tem um arrebatamento, é uma confusão danada, mas não é sobre isso que estamos falando. Nós estamos falando do nascimento de um tempo de esperança, mesmo que o texto não pareça dizer isso. E quando esse fato é narrado, uma pessoa será deixada, uma pessoa será levada, esse texto quer dizer exatamente o seguinte: que Jesus é a esperança de um mundo melhor, de um reino que ele está inaugurando no seu ministério. E esse Evangelho de Mateus é o Evangelho que relata exatamente Jesus como essa esperança. Desde o Antigo Testamento, haviam várias profecias sobre o Messias que viria e libertaria o povo da opressão, e que também seria uma espécie de profeta e mestre, que traria ensino e traria também liberdade para o povo. E o Evangelho de Mateus é um evangelho voltado justamente para os judeus cristãos. Então, a época de redação nos explica muito sobre esse texto, porque a época de redação de Mateus é mais ou menos no ano 80 depois de Cristo. Ou seja, nessa época, o templo de Jerusalém já havia sido destruído. E o judeu, ele olhava como: agora a coisa não está boa. Não temos mais um templo. A nossa religiosidade não podemos conseguir exercer a nossa religiosidade como ela é, porque era baseada no templo. É lá que íamos fazer o sacrifício, é lá que adorávamos, é lá que oferecíamos sacrifício em perdão dos nossos pecados. Como será isso agora? Então, de imediato, o que aconteceu? Migrou-se para a sinagoga. A sinagoga agora era um centro religioso sob os cuidados dos fariseus. Só que dentro da sinagoga havia dois ensinos diferentes: o ensino de Jesus e o ensino dos fariseus e mestres da lei. O ensino de Jesus ensinava o seguinte: tudo isso que aconteceu, templo destruído,
perseguição, cerco a Jerusalém, não baseiem a sua esperança na realidade que os oprime. Não levem em conta a realidade que oprime vocês. Eu vim aqui para ensinar vocês que mesmo nas piores circunstâncias pode haver esperança e haverá esperança. Já o judeu não. Já o judeu, ele pensava, não, a nossa esperança está por vir. Esse não é o Messias. Não reconheço o mestre e não vejo nas palavras dele palavras de esperança. Esse judeu é o que será deixado no texto. É esse que será deixado. E o que acreditou e reconheceu Jesus como mestre, ele será levado. Será levado para onde? Para junto do reino. Ele aceitou o convite. Não sei se vocês lembram do texto que fala da festa de casamento, que Jesus manda chamar um monte de gente, os convidados não vêm, são judeus, e Jesus fala, não, sai pela rua, chama todo mundo. É esse o convite. O convite para fazer parte do reino é um convite estendido a todas as pessoas, sem restrição. Sem restrição. Qual o pré-requisito? Nenhum. É aceitar. É entender que a esperança vem não daquilo que nós possamos edificar, mas a esperança vem daquilo que Deus edifica. E o texto diz: duas pessoas estão lutando na nossa rotina diária, e não há nada de errado nisso. Todos nós temos as nossas rotinas diárias, o nosso ganha-pão é necessário. Agora, o que também é necessário é que a gente possa olhar para o ganha-pão, para o sustento, como uma dádiva de Deus, mas não como um propósito em si mesmo. Eu trabalho para ganhar dinheiro, para quê? Para ganhar mais dinheiro, para quê? Para ficar rico. Para quê? Para ter sustento e tranquilidade. A minha esperança está naquilo que eu vou conquistar. Eu quero destaque na sociedade. Eu sou um homem de sucesso. No mundo empresarial eles falam um case de sucesso. Mas não é sobre isso que temos que pautar a nossa esperança. Quem pauta a sua esperança nisso será deixado. Quem pauta a esperança em fazer parte do reino, porque aceitou o chamado do reino, este sim, esse será levado para fazer parte do reino. E quando a gente fala em esperança, a gente às vezes pensa em esperança como uma coisa passiva. Eu sempre espero, vai acontecer, está nas mãos de Deus. Mas não é bem assim que se trabalha com a esperança. Temos aqui, por exemplo, crianças e adolescentes. Eles têm esperança, não tem? É, nossa esperança. A esperança agora, nesse momento, deve ser passageira. Passageira para a esperança. Só que se você não estudou, você não vai passar. Você tem que fazer a sua parte, né? Não adianta ter esperança em ser aprovado e não fazer o trabalho de estudar. Aí está entendendo? Você não me ajuda a passar de conta. Você estudou, meu filho, não, mas me ajuda você. Não dá, né? Os adultos também têm esperança. Quem é casado aqui sabe como é difícil o matrimônio. Talvez seja o relacionamento interpessoal mais difícil de todos. Porque o seu cônjuge, até não ser seu cônjuge, ele não é nada seu. Não é parente de sangue, não é nada. E quando você assume o matrimônio, ele passa a ser a centralidade da sua vida, a pessoa mais importante da sua vida. E todo mundo tem esperança que o casamento dê certo. Mas se o casamento dá certo, o dia a dia possui essa esperança. Você, quando namora, tem esperança de casar. Quando você casa, tem esperança de fluir. Mas para que tudo isso aconteça, há que se empenhar no esforço. E é assim também no reino. A esperança também é alimentada por esforço. Então, no reino dos céus, a gente pensa no reino divino que vai ser, a gente sempre pensa em coisas sobrenaturais, né? Mas existe a parte também natural, a parte prática que cabe a nós.
E o reino é um reino que já está aqui e que ainda está por vir em sua plenitude. A teologia cita como já é e ainda não. Então ele já é porque ele foi inaugurado. Jesus nos trouxe essa opção, nos trouxe essa escolha, nos trouxe essa oferta de esperança. Então ele já é. E ele já é porque também nós, como igreja, somos responsáveis para que ele seja agora. Porque se o reino de Deus é a fraternidade, temos que ser fraternos. Se o reino de Deus é a esperança, temos que espalhar essa esperança. Quando Jesus ascendeu, ele nos deixou essa incumbência e também o preparo. Nos deixou o ensino para que passássemos adiante. E nos deixou o Espírito Santo também para nos capacitar. Então não tem como a igreja virar e dizer para o mundo como te ajudar, não me desculpa, não. É obrigação da igreja de ser reino de Deus presente aqui agora. É a obrigação também da igreja olhar para o céu, entender que a esperança que ela afirma e que ela anuncia é maior do que ela. E anunciar que a igreja não é o fim em si mesma. A igreja é mensageira do reino. Ela só existe porque o reino existe. É o reino que dá sentido à igreja. Sem o anúncio do reino, sem a vivência do reino de Jesus, a igreja não tem o que anunciar. Ela não faz o menor sentido. E eu gostaria de pegar a palavra de vocês, porque vocês fizeram a homilia para mim. Vocês resumiram no Cântico 73, de esperança. E o Cântico 73, ele vem pautando toda a esperança em Jesus. E no final, no refrão, ele diz exatamente o que minha homilia quer dizer hoje. Por isso é que hoje temos esperança, por isso é que lutamos destemidos. Por isso é que olhamos com confiança para o porvir dos povos oprimidos. Então ele fala tudo o que Jesus fez e diz, é por isso que a gente tem esperança. E é exatamente o que o texto diz, é por isso que temos esperança. Ah, mas o tempo ruim, mas ele explicou o outro. Ele é o tempo. É nele em que habitamos, é nele que depositamos as nossas ofertas, é nele que fazemos as nossas súplicas. É nele que temos esperança. E concluindo a minha homilia, eu queria deixar essa mensagem de que essa igreja seja esse farol de esperança para as pessoas que navegam pelo mundo sem rumo e possam olhar para essa comunidade e dizer, ali é reino de esperança, ali alguém me convidou para o reino, eu sinto que eu não vou ser deixado, vou ser levado, existe um caminho, mas o mundo está muito ruim, mas existe esperança, é nossa obrigação espalhar essa esperança, crer nesse evangelho, espalhar esse evangelho para que o mundo consiga fazer como era o objetivo da homilia, né? Olhos voltados para o céu e braços abertos para os irmãos, vivendo a espera do reino. Que possamos viver essa espera do reino. Que Deus nos abençoe.